Podem se sentar, meus amados. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Então, você que tem sua revista, abra, por favor, na página de número 29. Página de número 29, a lição número 6. O Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento, página 29 da nossa lição. Essa lição é uma bênção, nós estamos conhecendo o Espírito Santo. Esse é o tema dessa lição. E creio que nós temos crescido muito, nós temos avançado muito no conhecimento acerca do Senhor e da sua palavra, por intermédio dessa revista. Lição número 6, página 29, o Espírito Santo no Novo Testamento. A verdade aplicada diz assim: no Velho Testamento, embora houvesse diversas manifestações do Espírito Santo, somos informados pela teologia neotestamentária que ele, de modo muito mais expressivo, se manifesta em todos os crentes após a conclusão do eterno sacrifício de Cristo. O texto áureo nos diz assim, muito obrigado, minha irmã, muito obrigado. O texto áureo é Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Queridos, na lição passada, o pastor Gideu Júnior ministrou para nós aprendemos acerca do Espírito Santo no Velho Testamento. Né? E o pastor Gideon Júnior, ele começou dizendo assim, que muitos de nós, às vezes, pensamos que a atuação do Espírito Santo, ela começa a partir de Pentecostes. Né? A gente pensa que o Espírito Santo ele começou a atuar no meio dos crentes, no meio do povo de Deus, ali no dia de Pentecoste, quando veio aquele vento aquele som como de um vento impetuoso, encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. A gente pensa que a partir dali o Espírito Santo começou a atuar, mas não é assim. O Espírito Santo ele sempre esteve atuando na vida do povo de Deus. Na história da humanidade, nós vimos que desde lá do Éden, o Espírito Santo estava agindo. Ali no Éden, quando nada existia ainda, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A expectativa é de que algo iria acontecer, e como uma águia que sobrevoa o seu ninho, ali estava o Espírito Santo, pronto para agir e fazer cumprir a palavra, a ordem do Senhor, quando ele disse haja luz, quando ele disse para que as coisas surgissem. O Espírito Santo atuou também na vida de todos aqueles povos que viveram ali antes do dilúvio, na vida de Noé, na vida dos patriarcas. Nós vamos ver que o Espírito Santo teve uma ação proeminente na vida dos reis, na vida dos sacerdotes. Não era como nós temos no Novo Testamento, mas havia a manifestação do Espírito Santo. Moisés, um homem cheio do Espírito Santo, conduziu o povo de Deus. Então, o Espírito Santo ele agiu em todo o Velho Testamento, na vida dos reis, na vida dos profetas, na vida daqueles que foram chamados e separados por Deus para realizar a sua obra. Agora, no Novo Testamento, a gente tem uma ação mais efetiva do Espírito Santo, mais evidente do Espírito Santo. Nós vimos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era assim chamado. Acontece em 2 ou 3 textos que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito Santo. Nos demais textos, ele é mencionado como o Espírito de Deus e o Espírito do Senhor. E isso faz com que a gente não tenha essa percepção da ação do Espírito Santo. Né? O texto ele se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo como Espírito de Deus, como Espírito do Senhor. Mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, a gente já vai ter a expressão Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele é apresentado a nós por Jesus Cristo. Nós temos um conhecimento maior acerca da sua pessoa, da sua personalidade, um conhecimento mais profundo acerca do Espírito Santo. E isso é possível através de Jesus Cristo, através das cartas, através dos próprios
evangelhos, os 4 evangelhos. Então, nós vamos tendo uma concepção maior, um conhecimento maior acerca da ação, do poder, da influência do Espírito Santo na vida dos crentes, na vida da igreja. E no Novo Testamento, isso vai se dar de uma forma mais profunda, de uma forma mais evidente, de uma forma mais clara. Quando você abre sua revista aí no ponto 1, ele vai tratar das referências ao Espírito Santo nos evangelhos. E ele já começa explicando exatamente isso, que o Espírito Santo no Velho Testamento, ele aparece como Espírito do Senhor, e 2 ou 3 vezes como Espírito Santo. Já no Novo Testamento, nós vamos ter 132 vezes o Espírito Santo sendo mencionado. 132 vezes nós vamos encontrar menção, referências no Novo Testamento ao Espírito Santo. De modo que no Novo Testamento o Espírito Santo ele vai se apresentar como esse Espírito de Deus agindo de uma forma mais dinâmica, que é o Espírito mais dinâmico. Ele vai conduzir a igreja, ele vai guiar a igreja, vai coordenar os trabalhos, a ação da igreja, vai estar capacitando os irmãos, capacitando os crentes, agindo de uma forma mais evidente, mais efetiva na vida da igreja, tanto nos crentes individualmente, como na igreja de uma forma coletiva. Isso a gente vai encontrar no Novo Testamento. Por isso aqui o escritor ele coloca que ele é um espírito dinâmico. Dinâmico aqui está relacionado a movimento, mas também está relacionado a força e relacionado a poder. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo no Novo Testamento de uma forma muito poderosa, tanto na vida da igreja como na vida de cada cristão. Nos evangelhos, nós vamos começar aí falando dos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Por que esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos? Por causa que eles são semelhantes. Entendeu? Você vê que Mateus, Marcos e Lucas, eles narram, às vezes, até as mesmas histórias. E, às vezes, com uma ou outra diferença de uma narrativa da outra, mas eles narram as mesmas histórias. Há uma semelhança muito grande entre Marcos, Mateus e Lucas. Por isso, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes. Então, nesses evangelhos, nós vamos ver várias menções ao Espírito Santo. O evangelho de Marcos, por exemplo, ele vai mencionar o Espírito Santo 6 vezes. Já o evangelho de Mateus é um evangelho maior, né? São 28 capítulos, ele vai mencionar o Espírito Santo 12 vezes. 12 vezes. Mas quando nós vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, e aqui o escritor ele inclui o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas também escreveu. Lucas escreveu o seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Você lembra que ele começa dizendo: fiz o primeiro tratado, ó amado Teófilo, que foi quem bancou toda a pesquisa, todo o conhecimento, toda a estrutura para que Lucas pudesse fazer a pesquisa e escrever o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando nós juntamos Lucas e Atos dos Apóstolos, a menção ao Espírito Santo, ela chega a 74 vezes. Ou seja, se em todo o Novo Testamento ele é mencionado 132 vezes, mais da metade disso é nos escritos de Lucas. A gente vai ver que Lucas, ele se preocupou em demonstrar isso, a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos, ali em Atos dos Apóstolos, mas também no ministério de Jesus. Lucas, ele vai mostrar que Jesus, durante todo o seu ministério, ele agiu debaixo do poder, da graça e da unção do Espírito Santo. E que ninguém, a não ser Jesus Cristo, recebeu em sua vida toda a plenitude do Espírito Santo. Só Jesus teve isso, toda a plenitude do Espírito agindo em seu ser. É no Evangelho de Lucas que nós vamos encontrar
Jesus entrando na sinagoga, abrindo o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61, e lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a libertação. Aquele texto que nós já conhecemos. Então veja que o Lucas vai demonstrar isso. Jesus foi o único que teve, em toda a sua plenitude, o Espírito Santo agindo em sua vida, em todo o seu ministério. Então, os evangelhos, ele vai nos trazer essa clareza, essa evidência. O evangelho de João, diferente dos sinóticos, ele vai se preocupar em demonstrar o Cristo, que é Deus e que é homem. Né? Porque Jesus, ele era o quê? 100% Deus e 100% homem. João, ele vai dar um destaque maior a isso. João já começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então ele já começa mostrando a divindade de Cristo, e ele vai se preocupar em demonstrar essa divindade de Cristo. Mas quando chega lá no final do seu evangelho, do evangelho de João, aí nós vamos encontrar Jesus apresentando o Espírito Santo, mostrando que ele estava indo para o céu, mas que ele não nos deixaria órfãos e que ele nos daria um Consolador. Aí João, em seu evangelho, nos capítulos 14, 15 e 16, ele vai dar uma ênfase ao ministério do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo ele viria agora como um substituto do Senhor Jesus, que estaria conosco. Cristo iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele nos daria outro Consolador, semelhante a ele. E João deixa isso muito claro no final do seu evangelho. Então, nós vamos encontrar em todos os evangelhos essa referência ao Espírito Santo de Deus. Então, no Novo Testamento, isso vai ficar muito mais evidente, muito mais claro do que era no Velho Testamento. Nós falamos aqui em uma das lições que ministramos, que o conhecimento de Deus na humanidade, ele se dá de forma progressiva. Então, o conhecimento que nós temos hoje do Espírito Santo, ou que os apóstolos tiveram do Espírito Santo, esse conhecimento, as pessoas do Antigo Testamento, elas não tinham. Elas não tinham esse conhecimento. Então, de forma progressiva, Deus vai se revelando. Jesus foi revelando a nós o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E quando a gente vai se aprofundando no Novo Testamento, a gente vai adquirindo conhecimento maior sobre ele. Ainda falando sobre essa ação do Espírito Santo no Novo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele agiu em todo o ministério de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que, o último dos profetas. O último dos profetas. Mais de 400 anos o povo não ouvia a voz de Deus. Não havia profeta em Israel. Os profetas acabaram lá em Malaquias. Você não tem mais profeta. Foram 400 anos de silêncio. Mas aí Deus levanta João Batista, no espírito e na unção de Elias, para ser o quê? O precursor de Cristo, aquele que ia preparar o caminho para que Cristo viesse, para que o Cristo se manifestasse. E todo o ministério de João Batista, ele é marcado pela presença do Espírito Santo. Acerca de João Batista, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Não é? O nascimento de João foi algo assim maravilhoso. Seus pais não podiam ter filhos, Zacarias e Isabel, mas Zacarias era o sumo sacerdote, era o sacerdote que estava ali para oferecer os sacrifícios. E de repente, quando ele entra no lugar santo para acender o altar do incenso, o anjo do Senhor aparece para ele ali e faz a revelação de que Isabel teria um filho. Né? E que esse filho seria um nazireu, alguém separado para Deus. E ali o anjo diz para ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo. E João, ele desaparece da história ali, a gente não tem mais conhecimento acerca de João depois desse momento. Ele só vai aparecer na história mais tarde, já um homem feito, já nos seus 30 anos, pregando arrependimento, pregando o batismo de arrependimento, no poder do Espírito Santo. Durante esse tempo, a história diz que ele passou no deserto, lá junto com a comunidade de essênios, no deserto de Curã,
viveu ali esse tempo todo. Era alguém que se alimentava de gafanhotos, se vestia de peles de animais. Alguém que tinha essa característica daquelas pessoas que viviam no deserto. Mas era alguém cheio do Espírito Santo. Ele se levanta no poder do Espírito para anunciar o Cristo, para proclamar o Cristo. Ele diz, olha, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, João já estava pregando que Cristo era aquele que viria para batizar com o Espírito Santo. E João já estava tendo essa compreensão de que somente os pecadores regenerados por Cristo poderiam receber o dom do Espírito Santo. E que somente a cruz possibilitaria a habilitação do Espírito Santo no interior do homem pecador. Então veja que João ele já tinha isso em sua mente. As pessoas precisavam se arrepender, as pessoas precisavam se converter dos seus maus caminhos para receberem o poder do Espírito Santo. Ele diz, olha, eu vou batizar vocês com água, mas depois de mim, o que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Essa compreensão de João, de que o Espírito Santo ele só viria sobre aqueles que se arrependessem dos seus pecados e se convertessem ao Senhor Jesus, ela é reforçada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Você lembra quando Pedro ele se levanta para pregar no dia de Pentecoste? É interessante. Veio o movimento do Pentecoste, o barulho ali, aquelas 120 pessoas reunidas no cenáculo foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a cidade de Jerusalém estava cheia, era festa, e as pessoas começaram a ouvir aquelas pessoas falando da grandeza de Deus, cada uma em sua própria língua em que era nascido. Então eles estranharam aquilo, alguns chegaram a pensar que aqueles crentes estavam bêbados, né? Aí Pedro então se levanta, e Pedro prega o Evangelho. Pedro testifica acerca de Jesus Cristo, que foi morto, mas que ressuscitou, e que era o plano de Deus para a salvação da humanidade. E quando Pedro termina de pregar aquela mensagem, no poder do Espírito Santo, é interessante que as pessoas começaram a olhar para Pedro e dizer, o que é que a gente vai fazer? E agora? O que é que a gente deve fazer? E lá no capítulo 2, no versículo 38, Pedro olha para essas pessoas e diz, arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para que os pecados de vocês sejam perdoados e vocês recebam o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é para aqueles que se converteram ao Senhor Jesus, que entregaram as suas vidas ao Senhor, que se arrependeram dos seus maus caminhos. Então, o Espírito Santo ele agiu na vida de João Batista durante todo o seu ministério. Foi um ministério curto, mas de um poder, de uma manifestação muito gloriosa. João Batista aparece como esse precursor de Jesus e no poder do Espírito ele prega a palavra. Ele anuncia o Salvador. Ainda no Novo Testamento nós temos, no ponto 2, o Espírito Santo agindo em Cristo Jesus, e também nos crentes do Novo Testamento. O 2.1 ele vai tratar exatamente disso, da manifestação do Espírito Santo na vida de Cristo, ou no ministério de Jesus. Quando a gente fala da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, nós temos essa compreensão de que o Espírito Santo ele agiu em todo o ministério de Jesus, durante todo o seu ministério. E é interessante nós pensarmos, porque Lucas ele vai trazer essa evidência de que Jesus foi o único homem na face da terra que teve o Espírito Santo agindo em plenitude em sua vida, em plenitude na sua vida. Então, desde o seu nascimento, o Espírito Santo já estava ali atuando. Jesus ele foi gerado no ventre de Maria por ação, por obra e graça do Espírito Santo. Não foi isso que o anjo disse para Maria? Ela disse, olha, como eu vou engravidar, como eu vou ter um filho, como eu vou ser mãe. Eu não sou casada, eu não conheço varão, eu sou virgem. O anjo disse para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o ente que em ti será gerado, ele será santo. Porque ele vai ser
gerado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele gerou Cristo ali, o corpo humano de Jesus, no ventre de Maria. Então, Jesus, ele não participa da natureza pecaminosa de Adão, que eu e você herdamos. Eu e você herdamos. Adão responde pelos seus pecados, mas a natureza pecaminosa de Adão, ela passou para os seus filhos, para os seus descendentes. Essa natureza má, essa inclinação para o pecado. Mas Cristo não. Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o anjo disse para Maria, por isso o ente que de ti vai nascer, ele será santo. Porque ele está sendo gerado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele já começa a agir na vida de Jesus, no ministério de Jesus, a partir da sua concepção. A partir da sua concepção humana, ali no ventre de Maria. Então ali já há a participação do Espírito Santo. E o tempo vai passando, então chega um momento em que Cristo vai para ser batizado por João Batista. Você lembra quando Jesus vai para o Jordão? João Batista já estava pregando a respeito do Cristo, né? Pregando a respeito de Jesus, do Cristo que viria, né? E ele estava ali para preparar o caminho. Ele diz, olha, aquele que virá, ele é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E quando Jesus vem para ser batizado, o que acontece? O Espírito Santo, ele desce sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba. Jesus ali é ungido para o começo do seu ministério, como o Espírito Santo. E é interessante que João Batista, lá no capítulo 1, versículo 33, ele diz assim, eu não sabia quem ele era. Aí você fala, não, então João Batista não conhecia Jesus? Não, ele conhecia Jesus. Talvez ele não soubesse que Jesus é que era o Cristo, que Jesus é que era o Messias. Porque ele diz, eu não sabia quem ele era, mas aquele que me enviou, ele disse assim, olha, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo e permanecer nele, é esse aí que é o Messias. Então Deus já tinha alertado João e dito, olha, vai ser, o Messias é aquele que você vir descer o Espírito Santo sobre ele. Ele diz, eu não sabia quem era. Mas quando ele foi batizar Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Aí ele identificou, né? Ele disse, olha, tanto é que depois Jesus vai passando, né? E João aponta para os seus discípulos e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 33. Não sei se essa referência vai estar aí na lição. João 1, 33. João vai dizer isso. Ele aponta para Jesus. E ele vai explicar para os discípulos. Ele vai dizer, olha, eu não sabia quem ele era, mas aquele sobre quem pousasse o Espírito, esse seria o Cristo. Essa foi a revelação que ele teve. Então Jesus, ele, gerado pelo Espírito, começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. Ali já no seu batismo, o Espírito Santo vem sobre ele de uma forma gloriosa. E a Bíblia diz que depois de sair das águas, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Então ele é conduzido ao deserto no poder do Espírito. Para quê? Para ser tentado, para ser provado. Eu gosto da sequência lá de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, que ele fala exatamente desse momento em que Jesus sai das águas do batismo e vai para o deserto. Lucas capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, no fim dos quais teve fome. E aí segue a sequência. Então ele diz que Jesus, ele sai das águas do batismo, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito guia Jesus ao deserto. Aí quando chega lá no versículo 14, ainda aqui do capítulo 4, do Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus voltando do deserto. E Jesus volta do deserto também cheio do Espírito Santo. Ele diz, então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. E Jesus volta cheio do Espírito Santo. E começa o seu ministério. Começa a pregar o reino de Deus ali na Galileia.
E o Espírito Santo está presente em todos os momentos, em cada passo que Jesus dá, em cada ação que Jesus realiza. O poder do Espírito Santo é sobre ele. A graça do Espírito Santo é sobre Jesus. E Jesus então entra na sinagoga, ali na cidade onde ele nasceu. Isso vai estar ali no capítulo 4 ainda do Evangelho de Lucas, versículo 16. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Veja, Jesus tinha um costume de ir para a igreja, de frequentar a igreja, frequentar o culto da sua época. Então Jesus, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Então veja que durante todo o ministério de Cristo, cada passo que Cristo dava, o Espírito Santo estava ali, agindo, dando poder, dando graça, para que Cristo pudesse realizar o seu ministério, cumprir o seu ministério. E Jesus, depois de ler esse trecho do livro do profeta Isaías, ele diz: hoje essa palavra se cumpriu no meio de vocês. Jesus é aquele sobre quem o Espírito Santo desceu em plenitude para que realizasse a salvação de Deus para toda a humanidade. Além disso, nós vamos ver a ação do Espírito Santo ainda no ministério de Jesus. Diz aqui, foi na unção do Espírito Santo que Jesus operou todas as maravilhas, todos os milagres. Jesus realizava milagres, Jesus realizava prodígios no poder do Espírito Santo. Jesus dava ordem e o Espírito Santo vinha e agia na vida das pessoas, promovendo cura, promovendo libertação. Jesus ordenava e, de acordo com a palavra do Senhor, o Espírito Santo agia. Veja que Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Pedro vai dizer isso, que Cristo realizou milagres, sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Atos 10, 38. Diz assim. Vamos ler, começar no 37. Atos 10, 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então veja que era o poder do Espírito Santo na vida de Cristo que proporcionava a realização de todos aqueles milagres. O Espírito Santo estava agindo, eles sempre agiram juntos, foi o que nós vimos, né? Pai, Filho e Espírito Santo sempre agindo juntos, sempre trabalhando juntos. E no ministério de Jesus, durante toda a sua passagem aqui na terra, nós vamos encontrar o Espírito Santo atuando na vida de Cristo, em cada ato, em cada atitude de Jesus. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Cristo suportou a cruz pelo Espírito eterno. Então foi o Espírito Santo que lhe deu graça para suportar a cruz, para ir à cruz. Jesus era homem como eu e como você, 100% Deus, 100% homem. Como eu e você, ele sentia dor, frio, calor, fome, ansiedade, alegria, tristeza. Cristo era homem como eu e como você. A diferença é que ele não tinha pecado. Ele não pecou. Como homem, ele não pecou. E a graça para que ele suportasse a cruz, para que ele fosse à cruz, foi o Espírito Santo quem lhe concedeu. Era o Espírito Santo agindo na vida de Cristo, agindo em sua vida. Cristo morre na cruz. Cristo é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Deus ressuscita Cristo através do poder do Espírito Santo. Cristo é assunto aos céus no poder do Espírito Santo. Então, durante todo o seu ministério, toda a sua passagem aqui, a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus é algo evidente. É algo evidente. É algo muito claro.
Mas não foi só no ministério de Jesus que o Espírito Santo atuou. Ele atua também no ministério da igreja. Mas antes vamos ver aqui o 2.2, na página 31, que fala a vida de Deus através do Espírito Santo. Esse ponto é interessante, né? Porque nós vimos aqui que o Espírito Santo ele atuou na vida de João Batista, o precursor de Cristo. Quando Cristo vem, o Espírito Santo vem sobre ele, e durante todo o seu ministério, há a ação do Espírito Santo. Agora, nesse ponto aqui, o autor da lição, ele nos chama a atenção exatamente para a ação do Espírito Santo na vida do crente, produzindo o quê? O novo nascimento. Fazendo de mim e de você uma nova criatura. É interessante que Jesus, quando ele se encontra com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos, ele vai ali para saber o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo. E Jesus olha para ele e diz, é necessário que você nasça de novo. Porque quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus para Nicodemos. E Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. Então Jesus teve que explicar para Nicodemos. Ele diz, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento, ele é obra do Espírito Santo. Nós vamos a Jesus, nós entregamos nossa vida a Ele, porque nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador. Nós acreditamos no sacrifício da cruz e nós nos entregamos a Ele. A partir desse momento, o Espírito Santo, ele passa a agir e produzir em nós a vida de Deus. A vida de Deus. É interessante porque Jesus ele se encontra com a mulher samaritana e tem todo aquele diálogo, né? Que no início começa meio truncado, Jesus falando de coisas espirituais e ela entendendo coisas materiais. Jesus falando de coisas do céu e ela entendendo coisas da terra. É assim, né? Às vezes a gente quer ler a Bíblia com a visão da terra e não com a visão do céu. E Jesus fala para aquela mulher, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria e eu te daria água viva. Ela diz, olha, você não tem nenhum balde para tirar água, como é que você vai me dar água? Você é maior do que nosso pai Jacó, que deu o poço e ele mesmo bebeu? Jesus disse, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Ele diz, olha, a água que eu lhe der vai produzir em você uma vida eterna. E ele estava falando do Espírito Santo. É o mesmo discurso que Jesus tem lá no capítulo 7 de João, quando ele está na festa dos tabernáculos. Jesus foi para a festa dos tabernáculos, e ali naquele dia, no último dia da festa, Jesus se coloca de pé, e Jesus grita, Jesus clama para aquela multidão, ele diz, quem tem sede, vem a mim, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque ele disse, olha, eu vou dar para vocês uma água, e essa água vai produzir dentro de vocês uma fonte que salta para a vida eterna. E João explica dizendo, ele falava isso do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, é essa vida de Deus dentro de nós. Essa vida de Deus dentro do crente. É Deus habitando em nós. É a vida de Deus em nós. É Deus transformando o nosso ser. Fazendo de nós nova criatura. Operando em nós o novo nascimento. É por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Quem é que opera isso em nós? É o Espírito Santo. Quem é que vai transformando as coisas dentro do crente? Vai modificando o crente conforme a imagem de Cristo? É o Espírito Santo. É a vida de Deus em nós. Produzindo em nós o novo nascimento. Produzindo em nós uma vida nova. Deus é esse manancial de vida. O profeta
Jeremias, lá no capítulo 2, ele chama a atenção do povo, ele diz, olha, é Deus usando o profeta, diz, olha, vocês cometeram 2 grandes erros. A mim me deixaram a fonte da água viva. E cavaram cisternas rotas, que não podem satisfazer vocês. Então a fonte da água viva está em Deus, e é o Espírito Santo essa fonte. E Deus, ele coloca essa fonte dentro do crente, quando o crente recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a vida de Deus passa a habitar nele. A unção de Deus, o Espírito de Deus, produzindo no crente uma vida nova, um viver novo, uma vida nova em Cristo Jesus. É interessante quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala dessa transformação, dessa mudança que o Espírito Santo opera na vida do crente, quando o crente se converte, dessa vida nova. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos começar no 9, versículo 9. Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imoral, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11 ele diz: alguns de vocês eram assim. Ele começa a dizer, olha, essas pessoas que eu falei aqui, ladrões, roubadores, bêbados, afeminados, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E alguns de vocês eram assim. Mas ele continua dizendo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele diz, olha, vocês eram assim, mas quando vocês entregaram a vida para Jesus, o Espírito Santo mudou vocês, transformou vocês, fez de vocês nova criatura. É por isso que às vezes a gente fica pensando, né? Tem gente que diz assim, está na igreja há 100 anos, e diz assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, se quiser, eu sou assim. Quem tem o Espírito de Deus é transformado, é mudado. Você nasceu assim, mas você não vai ser assim. Você nasceu assim, mas você não vai morrer assim, você não vai viver assim, porque o Espírito Santo vai te transformar para que você seja aquilo que Deus quer que você seja, conforme Cristo. Conforme Cristo. Tem alguma coisa errada naqueles que estão na igreja e não conseguem mudar. Porque essa ação de mudança e de transformação, ela é obra do Espírito Santo. Através do processo de santificação. Através do processo de santificação. Então, o Espírito Santo, ele produz no cristão o quê? A nova vida, o novo nascimento. Ele tem esse poder de gerar em nós, que entregamos a vida a Jesus, uma nova criatura. É por isso que quem vem para Jesus é transformado. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Porque o Espírito Santo vai trabalhando, vai mudando, vai transformando o nosso caráter, vai fazendo de nós uma nova criatura. Achei interessante esse trecho da lição. Então, ainda falando sobre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, nós vamos ver, aqui eu quero ir para agora para o 3.1, página 32, página 32, ponto 3.1, que vai falar do Espírito Santo na capacitação dos primeiros fiéis. Jesus veio, no poder do Espírito Santo ele agiu, no poder do Espírito Santo ele realizou todos os milagres, no poder do Espírito Santo ele foi à cruz, ele ressuscitou no poder do Espírito Santo, foi assunto aos céus. Ele deu ordens aos seus discípulos pelo poder do Espírito Santo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele deu ensinamentos aos seus discípulos pelo poder do Espírito Santo. Mas agora Jesus foi para o céu e ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar para vocês o Espírito Santo.
Ele vai estar com vocês. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar das coisas que eu ensinei para vocês. E o Espírito Santo, então, ele começa a agir na vida dos crentes, da igreja primitiva, dos primeiros cristãos. Nós vimos que a igreja foi para Jerusalém, e ficou ali reunida no cenáculo, e quando foi naquele dia especial, o Espírito Santo veio sobre eles, o poder do Espírito Santo. E a partir daquele momento, a igreja começa a mudar. Algo diferente começa a acontecer na vida da igreja. Pedro se levanta, faz um discurso, prega a palavra, e são quase 3.000 almas que se convertem ao Senhor naquele dia, tocadas pelo poder da mensagem de Pedro. E a igreja começa a agir de uma forma muito dinâmica no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo tanto no conjunto da igreja, quanto na vida de cada crente individualmente. Estevão era um pregador da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas não suportavam ouvir Estevão. Por isso o mataram. Porque não suportavam ouvir Estevão. As verdades ditas por Estevão eram incontestáveis. As palavras de sabedoria que o Espírito Santo dava para Estevão eram incontestáveis. E aqueles homens não suportavam isso. E acabaram matando Estevão apedrejado. Foi o primeiro grande mártir. Mas era um homem cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo agindo na vida daquele crente. E quando Estevão morre, a perseguição aos cristãos, ela aumenta. E com o aumento da perseguição, então a igreja se espalha. Esse era o plano de Deus. Jesus disse, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, mas não é para ficar todo mundo em Jerusalém, ali quietinho, todo mundo junto. Estava tudo muito confortável, né? Tudo vivia uma vida em comum, partindo o pão, na oração, a igreja caía na graça de todos, estava um momento muito gostoso, todo mundo muito acomodado, tudo muito certinho. O Espírito Santo agindo, os apóstolos ensinando a igreja crescendo, Deus acrescentando todo dia aqueles que iam ser salvos. Mas Jesus falou, não é isso não. Vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então veio a perseguição, e com a perseguição a igreja se espalha. Os cristãos se espalham, e onde eles passam, o Espírito Santo usa cada um deles para a pregação do Evangelho, para a realização de milagres. Estevão, por exemplo, ele vai para Samaria. Quando ele chega em Samaria, ele prega ali, ele realiza muitos sinais, muitas maravilhas, no poder do Espírito Santo. E muitas pessoas ali se converteram ao Senhor. Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele vai à casa de Cornélio. E lá na casa de Cornélio, ele prega para os gentios. Eles não sabiam se isso era possível, se isso podia acontecer. Eles estavam primeiro tratando do Evangelho para os judeus, e agora o Espírito Santo diz, olha, vai lá, prega para Cornélio. Ele diz, Jesus é gentil. E Jesus diz para ele, o Espírito Santo diz para Pedro, olha, não considere impuro aquilo que Deus já purificou. E ele vai na casa de Cornélio. E Pedro começa a pregar. Enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas ali na casa de Cornélio. Da mesma forma que veio lá no Pentecostes, no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas ali. Então Pedro entende ali que o Evangelho é para todos, não era só para os judeus. Mas isso vai para a igreja. Pedro não vai tomar nenhuma decisão sem antes conversar com João, conversar com Tiago, conversar com a liderança da igreja. E quando eles vão conversar, o Espírito Santo também dá à igreja as orientações que deveriam ser dadas. Olha, recebam eles. E o que é que nós vamos proibi-los de fazer? Não, vocês vão proibi-los disso, disso e disso, mas pode recebê-los na igreja. Então o Espírito Santo ele estava conduzindo a igreja, conduzindo os primeiros cristãos. De uma forma poderosa. De uma forma poderosa. Nós vimos que lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo ele chega durante um momento de oração, de jejum, ele diz, ó, separa para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra missionária para eles. Então, na vida dos primeiros crentes, o Espírito Santo tinha uma atuação presente, poderosa, poderosa.
estava ali direcionando, usando cada um conforme a graça do Senhor. Paulo, no poder do Espírito, saiu para pregar o evangelho para os gentios. Levou o evangelho para fora de Jerusalém, para fora daquele continente. O evangelho chega à Europa. E de lá vem para todo mundo e chega aqui onde eu estou, onde você está. Porque aqueles homens, aquela liderança, aqueles homens da igreja primitiva, eles estavam agindo debaixo do poder do Espírito Santo. Então veja que a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, ela é muito mais efetiva na vida dos crentes. No Velho Testamento, isso acontecia com o rei, com o sacerdote, com alguém específico que Deus levantava para um determinado trabalho. Lembra que Moisés, ele estava lá realizando a obra, conduzindo o povo, e era muito pesado Moisés carregar o povo todo sozinho. Deus disse para Moisés: separa 70, e eu vou colocar do Espírito que está sobre você, sobre essas pessoas. Mas o Espírito não era para todo mundo, não vinha sobre todo mundo, não permanecia na vida de todo mundo. Alguns tiveram uma manifestação do Espírito Santo para realizar algo por alguns instantes, por algum momento, como foram os juízes em Israel. Mas agora não, agora no Novo Testamento não. Os crentes em Cristo Jesus, eles têm o Espírito Santo habitando neles, morando neles, fazendo morada dentro deles, agindo dentro deles, através da vida deles, para sempre. Foi o que Jesus disse. Ele virá e fará morada em vocês. Essa é a grande diferença. Por isso que os cristãos do Novo Testamento, eles agiam no poder, na graça do Espírito Santo, realizando a obra do Senhor. Realizando a obra do Senhor. É interessante nós pensarmos aqui na página 32, no 2.3 também. O 2.3 diz: a promessa do Espírito Santo é para todos os crentes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos um momento em que algumas pessoas dizem que isso foi para a igreja primitiva. Sim, foi. O Espírito Santo atuou na vida de Pedro, de Paulo, dos apóstolos ali. A igreja primitiva teve toda essa atuação poderosa do Espírito Santo? Teve. Mas isso ficou lá. Foi para aquele momento. Como diz o pastor Gideon Júnior, enterraram o Espírito Santo juntamente com o último apóstolo. Que isso não é para mim, para você. Que isso não é para a igreja nos dias de hoje, que o que aconteceu naquele momento foi um momento especial de Deus para a igreja primitiva. Era necessário que acontecesse aquilo para que o evangelho se espalhasse, se expandisse. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Quando você abre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o sermão de Pedro ali, no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e Pedro começa então a explicar o que estava acontecendo. Pedro diz: o que está acontecendo aqui é obra do Espírito Santo, é aquilo que o profeta Joel disse que iria acontecer, Então Pedro vai falar algo muito interessante aqui no versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim, 38 e seguintes, né? Diz assim o 38. Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um... No versículo 37, as pessoas, ao ouvirem o sermão de Pedro, elas dizem: que faremos, irmãos? O que vai acontecer? Então Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Agora o versículo 39 ele diz: sabe por quê que vocês vão receber? Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Ele não diz: olha, é só para os apóstolos. Olha, é só para a igreja aqui, é só para esse momento. Ele diz: é para todos aqueles que estão longe. Ou seja, é para todos aqueles que Deus chamar.
É para mim, é para você, é para você. Essa promessa é para nós. O Espírito Santo habita em nós da mesma forma que ele habitou nos apóstolos naquela época. Da mesma forma que ele agiu na vida dos apóstolos, ele age na igreja hoje também. Então a promessa é para mim e para você. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: não se embriaguem com vinho onde há contenda, mas encham-se do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Porque é no poder do Espírito Santo que a gente prega o Evangelho. É no poder do Espírito Santo que a gente dá testemunho do Senhor Jesus. É no poder do Espírito Santo que a gente realiza a obra do Senhor. Então é para nós também, é para os nossos dias. O Espírito Santo atuou de forma poderosa na vida dos apóstolos, na primeira igreja, nos primeiros cristãos, mas não ficou restrito a eles. Essa promessa é para mim e para você. Da mesma forma, o Espírito Santo continua agindo hoje, com poder, com graça, para curar, para libertar, para transformar vidas, para mudar vidas, para a salvação de almas. Tudo para a glória do nome do Senhor. Então, no Novo Testamento, nós ainda temos o Espírito Santo nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo. E agora já caminhando para o final. Nas epístolas de Paulo. E nas epístolas de Paulo, a gente vai ter um aprofundamento, um conhecimento mais profundo da ação do Espírito Santo, de como ele age, do que ele faz, do que ele realiza, de quem ele é, da pessoa do Espírito Santo. Paulo vem, através do próprio Espírito, nos dando esse conhecimento mais profundo acerca do Espírito Santo. Mostrando como é que o Espírito Santo age, como é esse relacionamento do Espírito Santo conosco, com a igreja do Senhor. Isso fica muito evidente nas cartas de Paulo. Quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, a gente vai encontrar Paulo dizendo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 4, que o Espírito Santo, ele é o Espírito de santificação. Ele é o Espírito de santidade. Ou seja, quem opera a santificação na vida do crente é o Espírito Santo. Quem realiza a santificação na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. A santificação é um processo, irmãos. Nós nos convertemos ao Senhor, e a partir daquele momento o Espírito Santo passou a habitar em nós. E aquilo que nós falamos já, ele vai produzindo em nós a vida de Deus, transformando-nos, limpando-nos, purificando-nos, retirando de nós aquilo que desagrada a Deus e colocando em nós aquilo que é a vontade de Deus. Então Paulo diz, ele é o Espírito de santificação. Paulo também vai dizer que ele habita em nós. Jesus já tinha dito que seria assim, né, que ele habitaria dentro de nós. Paulo vai dizer, ou não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que ele habita em vós e que vocês não são de vocês mesmos. Paulo vai nos dar essa clareza de que, olha, esse corpo agora não é meu. Esse corpo agora pertence ao Senhor. Quem habita aqui é o Espírito Santo, então esse corpo é de Deus. Então esse negócio, meu corpo, minhas regras, para crente não funciona. Meu corpo, suas regras. Meu corpo, suas regras. Com crente é assim. Para o crente é assim. Porque Paulo diz, olha, o corpo não é mais seu, esse corpo agora é do Espírito Santo. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. Então agora, seu corpo pertence a ele. Então, isso a gente aprende nas cartas de Paulo. Paulo vai tratando desse tipo de relacionamento nosso com o Espírito Santo. Paulo vai dizer, olha, o Espírito Santo é aquele que intercede por você. Quem ensinou isso? Paulo. Ele vai falar, olha, o Espírito Santo é aquele que ora por você. Ele clama por você diante de Deus, porque você não sabe como orar. E às vezes nós estamos assim, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como se aproximar diante de Deus para expor nossas necessidades, nossas mazelas. Mas Paulo diz, olha, o Espírito Santo, ele intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Paulo vai deixar isso claro para nós. Ele vai dizer também que o Espírito Santo, ele produz em nós um fruto. Um fruto. A
presença do Espírito Santo em nós produz um fruto, que é diferente das nossas ações carnais. Ele diz, a nossa natureza carnal, ela produz em nós um monte de coisa, prostituição, mentira, um monte de coisas, muitos males. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Mas ele vai dizer, mas o Espírito de Deus em vocês produz o fruto do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então o Espírito Santo, ele produz em você um fruto que Paulo chama fruto do Espírito. O crente cheio do Espírito, ele deve produzir isso. Ele deve ser assim. Porque Paulo diz, olha, o Espírito Santo, ele vai produzir isso em você. Amor, alegria, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. O Espírito Santo vai produzir isso em nós. Paulo também vai dizer que o Espírito Santo, ele é o que nos dá, testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Ele dá testemunho lá no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Deus, que nós somos do Senhor. Essa certeza dentro do nosso coração, de que a nossa vida pertence a Deus, de que nós pertencemos ao Senhor, essa convicção, ela é testemunhada dentro de nós pelo Espírito Santo. Ele habita em nós. E ele é a certeza de que nós somos filhos de Deus. Ele chega a dizer, olha, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. Ou seja, o Espírito de Deus é só para aqueles que pertencem ao Senhor. E ele testifica isso dentro de nós, testifica isso no nosso espírito, dando a nós essa certeza. Então, ele ainda diz, Paulo ainda diz acerca do Espírito Santo, que ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Deus não precisava dar garantia nenhuma, bastava a palavra de Jesus. Mas ele deu o Espírito Santo como penhor, como garantia. Ele é esse selo de Deus em nós, que nos garante como propriedade do Senhor. É o selo, é a marca de que pertencemos ao Senhor. Então nós somos selados com o Espírito Santo. E ainda do nosso relacionamento com o Espírito Santo, Paulo diz assim, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele pode se entristecer com você. Então, não entristeça o Espírito Santo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer, olha, você não pode extinguir o fulgor, o fogo do Espírito em você. Não apague isso. E como é que isso acontece, irmãos? Quando nos enveredamos pelo caminho do pecado, da desobediência a Deus, da desobediência à palavra do Senhor. Quando vamos por esse caminho, nós apagamos o Espírito, nós extinguimos o Espírito. E não são só as epístolas de Paulo que falam acerca do Espírito Santo, que nos dá essa clareza acerca da ação do Espírito Santo na igreja e na vida dos cristãos. A epístola, por exemplo, de Tiago, Tiago vai dizer que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de mim, tem ciúmes de você. Tiago diz assim, lá no capítulo 4, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E que se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Aí ele conclui dizendo, ou não sabeis que o Espírito de Deus que habita em você, ele tem ciúme de você? É zelo, você pertence a Deus, o Espírito Santo habita em você. E ele tem ciúmes de você, ele não quer você se relacionando com o mundo, com as coisas que são do mundo. É zelo. E esse relacionamento nosso com o Espírito Santo, a gente entende nas cartas, nas epístolas. Hebreus vai dizer que ele é o Espírito eterno, que ele é o Espírito da graça. Pedro vai dizer que ele é o Espírito que nos santifica. Todas essas referências estão aí, para os irmãos lerem com calma em casa. A gente não tem tempo de falar cada ponto especificamente aqui, senão a gente ia ficar aqui a tarde toda falando, né?
e entrar pela tarde. Mas isso é suficiente para nós entendermos que a ação do Espírito Santo no Novo Testamento ela é muito mais efetiva, ela é muito maior, ela é muito mais evidente do que era no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele agia de forma específica, de forma mais pontual. Agora não, ele age na igreja de uma forma geral. E ele também age na vida de cada crente individualmente. Agora, não é para alguns. A presença do Espírito Santo não é para alguns, mas é para todos aqueles que creem em Jesus e que o recebem como Senhor. Agora ele habita em cada um de nós, em cada crente, a presença do Espírito Santo. É Ele que nos capacita para viver uma vida santa diante do Senhor. Então, creio que essa lição aqui ficou bem clara. Creio que nós podemos entender isso. Que o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele tem uma ação mais efetiva, mais precisa, mais dinâmica. Desde os evangelhos, na vida de João Batista, na vida de Jesus Cristo, na vida da igreja, dos primeiros cristãos. Mas vimos também que isso não é só para eles. Isso é para mim e para você, que cremos no Senhor Jesus. Amém? Curve sua cabeça, mesmo assentados. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos por esta manhã. Te louvamos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Te louvamos porque cada dia nós entendemos um pouco mais sobre o teu Espírito, sobre o agir do teu Espírito, sobre o nosso relacionamento com Ele. Graças te damos, ó Cristo, porque tu trouxestes essa revelação. Porque no Novo Testamento nós temos essa compreensão mais clara do agir do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo agindo com uma profusão ainda maior no meio do teu povo, da tua igreja, daqueles que são chamados pelo Senhor. Pai Santo, enche-nos com teu Espírito Santo. Ajude-nos a viver uma vida cheia do Espírito. Caminhar conduzidos pelo teu Espírito Santo. Para que no poder do teu Espírito Santo nós também possamos realizar a tua obra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.